Olá, começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara. Nas próximas 2 semanas, o programa vai receber os presidentes das 6 comissões permanentes da Casa para fazer um balanço a respeito das atividades exercidas durante o ano de 2014. Para começar essa série de entrevistas, hoje nós recebemos no estúdio o presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, vereador Dr. Tiago Duarte, do PDT. Vereador, obrigado pela tua presença aqui no Jornal da Câmara de hoje. Obrigado, Vinícius. É uma satisfação poder estar dialogando com você sobre a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Certo, vereador. A primeira pergunta que eu lhe faço, vereador, é a seguinte. Em 2013, o senhor foi presidente da Casa e fez visitas permanentes às principais unidades de saúde de Porto Alegre. Agora, em 2014, no ano passado, o senhor também continuou fazendo essas visitas e avaliando como que estava a situação dessas unidades de saúde da capital. Eu te pergunto qual o resultado que isso teve, quais os resultados que o senhor destaca nesses 2 anos de trabalho, nessa linha de trabalho. Nós entendemos que a saúde merece, principalmente por parte do vereador, que tem como função precípua não só fazer leis, mas fiscalizar as ações do Executivo. A saúde merece um acompanhamento constante. E isso nós fizemos no ano de 2013 e 2014. Infelizmente, o que nós acompanhamos é uma piora na qualidade e na prestação desse serviço. E, infelizmente, isso não se deve aos trabalhadores que, de forma extremamente leal e extremamente dedicada, têm se esforçado ao máximo nesse processo. O que a gente tem visto em Porto Alegre, infelizmente, são equívocos claros de gestão, portanto, falta de gestão, e sérios indícios de irregularidades de destinação de recursos públicos. E isso realmente tem nos feito continuar nesse processo de visitas. Iniciamos o ano fazendo visitas ao HPS, já que recebemos aqui, já na primeira reunião da comissão, um grupo de servidores, de médicos do HPS, e lá nós constatamos a obra que dura anos, quase uma década de obra dentro do HPS, e a tentativa de mudança da missão do Hospital de Pronto-Socorro. O Hospital de Pronto-Socorro foi concebido para a cidade de Porto Alegre como um hospital que deveria atender emergência clínica e trauma. E de parte da gestão há um destino, há uma intenção de fazer com que esse hospital atenda eminentemente situação de trauma. O problema é que Porto Alegre já tem outro hospital de trauma, que é o Hospital Cristo Redentor. Então, nessa ótica, Porto Alegre, Vinícius, seria a única cidade no mundo que teria 2 hospitais exclusivamente de trauma. E a Secretaria, além disso, não é capaz de responder a pergunta que não quer calar. Quem vai atender as emergências clínicas do centro de Porto Alegre? O Clínicas em reforma, sempre superlotado, o Instituto de Cardiologia da mesma forma, e esses pacientes sem ter condições de procurar socorro. A segunda visita foi feita ao Hospital Presidente Vargas. E lá nós encontramos metade do hospital fechado, a sua emergência, que naquele momento a emergência pediátrica estava fechada, e o 4º andar da pediatria totalmente fechado. Nesse momento, após essas visitas, após esse estacionamento, a emergência foi reaberta do Presidente Vargas. E o 4º andar, um dos seus 9 quartos foi reaberto. Claro que nós precisamos avançar muito mais, mas em função dessa pressão, essa situação se modificou. Outro hospital, só fazendo um parênteses, vereador, uma questão que também foi levantada há bastante tempo durante o seu período como presidente e agora também como presidente da Cosman, é a questão do Hospital Parque Belém, que vive um problema lá grave há muito tempo, né? O Parque Belém ao Parque Belém foi dedicado boa parte das reuniões da nossa comissão no ano de 2014. Porque entendemos que grande parte dos problemas de saúde de Porto Alegre, oriundos da superlotação das emergências, dos pacientes se aglomerando nas emergências, dos pacientes internados no chão, como nós vimos no PACS, dos pacientes internados no pátio, como nós vimos no PACS, que inclusive teve um homicídio dentro do pronto atendimento, coisa que nunca houve antes em Porto Alegre, mostrando a completa inoperância da gestão. O secretário não se achava o secretário. Então, o Parque Belém pode ser a solução de grande parte desses problemas.
O Parque Belém tem capacidade de ter 242 leitos de internação. O Parque Belém tem possibilidade de ter quase 30 pacientes na sua UTI. O Parque Belém tem possibilidade de fazer mais de 45 cirurgias por mês. O Parque Belém tem um tomógrafo novo capaz de ser utilizado pelo SUS, com possibilidade de fazer 300 a 400 tomografias. O Parque Belém tem um serviço, a possibilidade de ter um serviço de procedimento endovascular para diminuir a repercussão de infarto e de AVC, possibilitando que essas pessoas não tenham sequelas. Então foi dedicado ao Parque Belém um conjunto maior de reuniões. No dia 13 de agosto, o secretário, numa audiência pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, assinou o plano operativo. E, infelizmente, até o final do ano, até esse momento, nós observamos que o Parque Belém continua com as suas dificuldades e que pode fechar a qualquer momento. Então, realmente, ele ainda precisa de um olhar especial, porque efetivamente o Parque Belém pode ser a resposta de vários dos problemas graves que a saúde de Porto Alegre atravessa. Mas precisa ter a sensibilidade e o espírito de poder construir essas questões. Vereador, o senhor comentou da questão do assassinato dentro do PACS, lá do pronto atendimento da Cruzeiro do Sul. Um mês antes, houve um assassinato no Cristo Redentor. Então, em 2 meses, 2 mortes. E a segurança dentro dessas unidades de saúde foi uma preocupação trazida para a Cosman, né? Os servidores vieram à Cosman para fazer esse tipo de queixa. Na verdade, esta questão não é só uma questão dos servidores. É importante que o público que nos ouve, os telespectadores que nos ouvem, eles nos assistem, eles possam ter esse entendimento. A questão da segurança é uma questão importante para os servidores, para que eles possam prestar um serviço adequado, mas também é fundamental para a população que procura os pronto-atendimentos e hospitais de Porto Alegre. Nós observamos nessas situações aspectos um pouco diferentes. A situação do hospital, Grupo Hospital da Conceição, lá um crime premeditado, bolado, elaborado, em que as pessoas já tinham conhecimentos prévios, foi testado todo o procedimento, isso é o que nos traz a investigação policial. E no PACS não. No PACS o cidadão entrou como se estivesse na rua, né? E o que mais nos impressiona é que estas relações internas, essa falta de relações internas que a gente observa do PACS, elas estão sendo transplantadas para a rua. Porque normalmente nos nossos pronto-atendimentos as comunidades acreditam e têm um sentimento de que os pronto-atendimentos, de que as emergências da cidade, elas são parte da sua comunidade. Quando essa situação, esse sentimento de pertencimento começa a não existir mais, é porque nós precisamos fazer profundas interrogações de como ele está sendo conduzido. E é exatamente o que a gente observa no PACS. É exatamente como a gente observa nas nossas unidades de saúde. Então não é só um problema da violência em si, que aumentou em Porto Alegre, que está galopante no estado, mas é também um problema da relação, e não dos trabalhadores, porque muitos deles moram na região, mas uma relação de quem coordena o serviço com a comunidade. No momento em que essa simbiose passa a não existir mais, as instituições de saúde não são mais respeitadas. O PACS sempre foi considerado pela comunidade da Glória Cruzeiro Cristal como um local, quase um santuário, em que não se poderia fazer esse tipo de coisa, que era inimaginável fazer esse tipo de coisa. Mas no momento em que se retira daquela comunidade ganhos, conquistas antigas que elas têm, como por exemplo bloco cirúrgico que não está mais funcionando, serviço de traumato-ortopedia que só funciona de vez em quando, serviço de curativos que não funciona mais, que foram fechados por essa administração e por essa gestão, passa a não se ter mais essa situação de pertencimento. E aí começam a ocorrer ondas extremamente fortes, como as que estão ocorrendo, de violência. Sim, vereador, uma outra questão também que aconteceu, a Cosman saiu também e realizou uma audiência pública lá no IAPI, onde foi solicitado, a comunidade cobra pelo que o posto de saúde lá funcione 24 horas por dia. Naquela ocasião também foi um debate bastante tenso entre a comunidade e o poder público.
Na verdade, existem situações de verdadeiros vazios de atendimento em Porto Alegre, né? Por exemplo, nós temos na Restinga uma situação de que um pronto atendimento que funcionava, por intransigência da Secretaria Municipal de Saúde, esse pronto atendimento foi para dentro do hospital e passou a fazer parte, os seus recursos humanos, da totalidade do hospital praticamente. Então a comunidade, na verdade, trocou lá 6 por meia dúzia, né? O que deveria ter sido feito? Deveria ter sido mantido o pronto atendimento funcionando e abrir o hospital para a comunidade sensivelmente ter esse ganho. No IAPI acontece coisa parecida. Então o IAPI tem serviços que funcionam 24 horas, como por exemplo a psiquiatria, conveniada ao SUS, que funciona 24 horas, mas não tem um serviço de pronto atendimento, que poderia ajudar muito aquela comunidade que é basicamente constituída de idosos. E os idosos têm uma necessidade maior por atendimento em saúde, por cuidado em saúde. Então, realmente foi esse tensionamento da comunidade, a gente entende, a gente acha que ele é muito importante, acha que seria muito importante que houvesse isso, principalmente naquele prédio, que é um prédio extremamente grande e que é completamente subutilizado. Sim, vereador, também foi, saindo um pouco da questão da saúde, né, indo para outras áreas, questão do meio ambiente, a comissão também foi atrás de resolver problemas lá na Orla do Lamy, do Belém Novo, onde tinham problemas de infraestrutura lá para quem chega na praia e quer tomar banho. Eu acho que essa foi um dos grandes avançares também da comissão. A comissão fez a mesma visita que nós tínhamos feito, inclusive, na presidência da casa, no final de dezembro, e notamos que realmente a Orla do Lamy de Belém Novo teve avanços, né? Quem hoje vai ao Lamy observa, e a Belém Novo observa uma verdadeira reestruturação da orla. Claro que principalmente no Lamy precisa se manter os acessos à praia, né, para que se evite até acidentes, por exemplo, à medida em que crescem arbustos na beira-mar, e esses não são cuidados, não são podados, não são abertos, crianças podem, através deles, acabar tendo até um afogamento, né? Então, eu acho que esse foi o cuidado principal, pontuado principalmente a ISMAN, que pudesse manter os acessos à orla abertos, e essa é uma reivindicação da comunidade. Com relação aos outros equipamentos públicos à beira-mar, nós notamos realmente um avanço, houve a preservação por parte do poder público, o cuidado da população, e realmente a orla, nossa maravilhosa orla do Lamy Belém Novo, tem avançado muito no que condiz a isso, né? Precisamos pontualmente, por parte do poder público, ampliar e avançar na fiscalização, principalmente da IPTC, para evitar estacionamentos em locais que inclusive não são permitidos, e a manutenção das aberturas para a praia, que realmente vai possibilitar que a população de Porto Alegre possa usar aquela água que é potável, que é banhável, possa utilizar aquela área para o seu lazer, tanto de fim de semana quanto para o dia de semana no verão. Vereador, durante o ano também foi bastante debatido, no final do ano passado, com a CPI da telefonia, e no início desse ano, quando veio o projeto aqui para a Câmara Municipal das estações de rádio base, e ela também foi debatida dentro da Cosman. A questão das ERBs, das estações rádio base, foi trazido a plenário, né? A nossa posição foi vencida, né, por um conjunto de vereadores. Nós advogamos que, na verdade, o grande problema das estações rádio base em Porto Alegre, da telefonia de Porto Alegre, não se traduz no aumento da radiação, não se traduz no aumento e na facilitação da colocação das antenas, mas sim na avaliação dos pedidos de licenciamento que já estão na prefeitura. Então, são mais de 600 pedidos de licenciamento que estão na prefeitura e sequer foram analisados. Então, nós avançaríamos muito na questão da telefonia se tivéssemos um olhar melhor para esta questão da avaliação do licenciamento. Infelizmente foram flexibilizadas algumas questões do projeto
que podem realmente ampliar a radiação, e nós vamos continuar vigilantes, nós temos muito receio de que isso possa vir em detrimento da saúde dos porto-alegrenses. Sim. Vereador, também a Cosman também tratou sobre o controle de zoonoses na capital e também visitou o canil municipal para ver as questões de estrutura e tratamento dos animais, né? No que se refere aos animais, efetivamente, aos animais domésticos, o que nós precisamos efetivamente é avançar na esterilização desses animais, né? Então, só dessa forma realmente vai se fazer um controle populacional efetivo. E lá nós destacávamos isso quando visitamos o canil municipal, né? Então, realmente isso também é uma questão que nos preocupa, porque a saúde humana está muito vinculada à saúde do animal. Tanto no que concerne ao humanismo todo, de se ter um animal, de se ter um animal de estimação, mas também no que se refere à questão das verminoses, enfim, das zoonoses como um todo. Então nós precisamos cuidar também da questão do controle populacional animal. Certo, vereador. Então, rapidinho, só para a gente fazer uma palavra sua sobre a conclusão do trabalho desse ano como presidente da Cosman. Eu acho que esse trabalho foi um trabalho muito profícuo. Terminamos a Comissão de Saúde e Meio Ambiente esse ano com um vasto relatório, com um relatório importante, com um relatório calcado em pontos objetivos, em fatos determinados, e no que concerne à saúde nos passa a necessidade de se avaliar estes 14 fatos determinados, pontuados ao final, que estão sem implicação